Salve, galera! Vou começar aqui pelo capítulo 1 do livro Adeus Aposentadoria, do Gustavo Cerbasi. Capítulo 1. Não dá para contestar os fatos. Durante toda a minha vida, segui o que pareciam ser as regras do jogo. Procurei trabalhar em empresas sólidas, fui um profissional dedicado, cursei especialização e pós-graduação, criei uma rede de relacionamentos e pratiquei toda a política necessária para ser reconhecido pelos meus superiores. Tive parte dos meus ganhos retidos no contra-cheque para contribuir com fundos de pensão das companhias para as quais trabalhei. Acompanhei, de tempos em tempos, meu saldo no INSS para ter certeza de que as empresas não estavam deixando de fazer a sua parte na construção do meu futuro. Seguindo a recomendação dos especialistas, ainda poupei uma parcela dos meus ganhos líquidos, investindo de acordo com as orientações dos meus gerentes de conta, que sempre demonstraram segurança no assunto. Diversifiquei meus investimentos, evitando deixar tudo no banco. Também comprei e construí alguns pequenos imóveis. Pelo que fiz ao longo da minha vida profissional, pensei que chegaria a um ponto em que teria muito mais do que o suficiente para viver bem. Os fundos de pensão deveriam garantir uma renda equivalente à que eu já tinha enquanto trabalhava. O INSS deveria me garantir proteção e um complemento significativo de renda para ampliar minhas escolhas. Meus investimentos deveriam ser desfeitos apenas se acontecesse algum imprevisto. Hoje estou aposentado, como previsto pelas regras que segui. Mas ao contrário do retorno esperado, em termos de renda e proteção, a única coisa que realmente tenho de sobra é um enorme sentimento de insegurança. Os fundos de pensão me proporcionam uma renda até maior do que a que eu tinha pouco antes de me aposentar, mas meus gastos aumentaram demais. A renda do INSS é incrivelmente baixa comparada ao sacrifício incrivelmente alto que foi contribuir para ele ao longo de toda a minha carreira. E ao avaliar o estado de minha moradia, percebi a necessidade de realizar melhoras. Ao fazer as contas, percebi que meus investimentos poderão ser consumidos em pouco tempo se eu não tomar bastante cuidado. Sinto medo, pois tive que me adequar a um padrão de vida que parece estar em um frágil equilíbrio. Temo que qualquer imprevisto possa me colocar na situação de insuficiência e desconforto que já experimentei nos meus primeiros anos de trabalho. O problema é que naquela época eu tinha algumas escolhas a fazer. Agora, como aposentado, não tenho. Preparei-me durante décadas para não precisar contar com outras opções de renda. E de que adiantou? Aposentado não é exatamente o termo com o qual me identifico. Na verdade, estou apavorado. Essa é a história de José, e também de João, de Maria, de Fulano, de Beltrano e de Cicrano. A descrição acima foi criada com base em aspectos comuns a dezenas, talvez centenas de depoimentos que colhi durante consultas, consultorias, palestras, aulas e troca de mensagens ao longo do meu trabalho de consultor e especialista em educação financeira. É a história da desilusão de quem seguiu um roteiro que prometia o Éden, mas que conduziu a uma melancólica situação de insegurança e impotência. Fiz questão de frisar que essa não é a situação de alguém que passou por algum imprevisto. O número de pessoas que me trouxeram esse tipo de reflexão após a aposentadoria é tão grande que me levou à conclusão de que estamos nos pautando por regras erradas, ou então não percebemos que esse não é um jogo de que se entra para vencer. O jogo é que está errado, e alguém precisa ser feito para que essa realidade seja mudada. O jogo é que está errado, e algo precisa ser feito para que essa realidade seja mudada. Se você passa por isso, conhece alguém que esteja nessa situação ou simplesmente está buscando conhecimento para evitar esse cenário, é fundamental entender que, se continuar fazendo o que pareceu ser o certo até hoje, irá chegar ao mesmo resultado decepcionante a que milhões de pessoas chegam todos os anos.
Você precisa mudar a maneira de se educar e os motivos pelos quais adquire conhecimento. Acredite, no mundo atual, não devemos mais buscá-lo apenas para ter sucesso no trabalho. Seu cérebro quer o mesmo que você? Nos últimos anos, dediquei-me com afinco a encontrar motivos para as pessoas darem mais atenção à educação financeira. Afinal, todos sabemos que existem incontáveis armadilhas nas também incontáveis decisões que tomamos diariamente a respeito de nosso dinheiro. Se lidar bem com compras, crédito, dívidas, investimentos e planos para o futuro requer cuidados, nada seria mais natural que buscar informações sobre o assunto. Na prática, porém, todo ser humano tem certa resistência. Alguns muito mais que outros, para dedicar tempo e aprender melhor como gerenciam seu dinheiro. Conto nos dedos as pessoas que já vi estudar cuidadosamente um contrato de plano de telefonia de celular ou de um financiamento de automóvel. É padrão, né? Pergunta a maioria para os nada isento vendedores. E quantos compram livros e não leem? Ou leem e não colocam em prática? Ou recebem na empresa em que trabalham cartilhas com orientações importantes sobre a previdência e deixam para estudá-las quando sobrar um tempinho? Quando eu ainda enfrentava filas de banco, sempre via várias pessoas com expressões de impaciente, sem saber o que fazer. Mas nunca vi ninguém aproveitar o tempo para estudar os contratos que costumam vir no verso das contas a pagar. Dá-se tão pouca atenção e importância a eles que é comum virem em letras miúdas e em tom que se confunde com a cor do papel, para que as pessoas não leiam mesmo. Afinal, ninguém vai reclamar disso. Por outro lado, há quem estude cuidadosamente as dezenas mais sorteadas na loteria, ou que saiba na ponta da língua as probabilidades de ganho para cada dezena a mais apostada. Contas e mais contas são feitas por milhões de pessoas todas as semanas para aumentar de maneira irrisória a probabilidade mínima de seus números serem sorteados. E o que dizer daquelas que passam horas e horas garimpando um desconto em sites de compras coletivas, ou então que fazem planos complexos para encaixar no orçamento a compra do carro dos sonhos, mas dizem não ter tempo para estudar investimentos ou criar outra fonte de renda. As razões dessa aparente insanidade são muito bem discutidas e entendidas por um ramo da ciência chamada psicologia econômica. Basicamente, o que explica o que deixamos de fazer e o que fazemos sem obter grandes resultados é o fato de nosso cérebro dar mais atenção ao que nos dá prazer. Comprar é um ato de prazer, de recompensa imediata. Ao mesmo tempo, planejamento financeiro é algo tão associado à privação, ao sofrimento ou à lembrança do grande problema que teremos pela frente que o nosso cérebro trata de nos isolar desse tema. É por esse motivo que quem contrata planos de previdência faz porque acredita que deve fazer, não porque fez os cálculos necessários e tomou uma decisão bem embasada. Sabe que, se o fizer, perceberá que estará contribuindo menos do que precisa para seu futuro. Encontrar quem entenda o mecanismo de previdência pública é mais difícil do que encontrar cabeça de bacalhau. As contas, os indicadores, os fatores de correção e as normas formam um emaranhado nebuloso de regras que, além de complicadas, estão sempre mudando no sentido de limitar mais os benefícios dos aposentados ou de aumentar os sacrifícios dos que contribuem. 1/3 dos ganhadores de loteria perde tudo ou mais o que ganha. Eles fazem planos para gastar o que ganharam, mas não para manter. No filme Até que a Sorte Nos Separe, o casal Tino e Jane, inspirado em um casal real que atendi em 2006,
ganha um prêmio de 100 milhões na loteria e, após 15 anos de consumo nababesco e muito ócio e desperdício, se vê falido. Com tanto tempo livre, não tiveram a curiosidade de fazer a continha básica de quanto tempo isso vai durar. A quase totalidade dos trabalhadores passa a vida dedicando-se com afinco ao trabalho, confiando que problemas acontecem somente com os outros e, ao se aposentarem, percebem-se diante de um abismo, mesmo contando com bens, fundo de pensão e renda de previdência pública. 2 em cada 5 casos que atendi de pessoas recém-aposentadas envolviam medo de sacar parte dos recursos investidos ou de se iniciar ativamente nos investimentos ou numa terapia para se adaptar ao vazio causado pela falta que o trabalho faz e ao estresse doméstico. Daí vem a conhecida frase: a aposentadoria do homem é o trabalho em tempo integral da mulher. A aposentadoria, para muitas famílias, significa mudar-se para um imóvel menor, desfazer-se da casa de veraneio, diminuir o padrão do automóvel, contar com a boa vontade da família e com as políticas de isenção para idosos e não esperar novas experiências da vida. O resultado disso é a doença silenciosa que acomete cada vez mais pessoas no mundo de hoje: depressão. Quem gosta de reduzir o padrão de consumo, o padrão de vida? E qual é o sentido de planejar para tentar, com um pouco de sorte, apenas manter o padrão de vida, se vivemos em tempos de esgotamento do modelo previdenciário? O mais impressionante é que todos ainda seguem um modelo esgotado, acreditando que alguém fará alguma coisa para melhorar isso. Essas são apenas algumas consequências das escolhas perigosas que estamos fazendo com nossa riqueza ao longo da vida. Adotamos um modo de viver, de planejar, que nos leva onde não queremos chegar. Está mais do que na hora de você parar de construir seu castelo de areia, onde a onda do mar chega de tempos em tempos e arruína seus planos. Que tal mudar completamente a maneira de pensar nas suas finanças? Estatísticas nada animadoras. Você já leu ou ouviu alguma notícia positiva ou otimista quando o assunto é o futuro de aposentadoria? Eu também não. Partimos de um cenário nebuloso para começar nos nossos trabalhos. É como se, em uma aula de educação artística, nos dessem uma tela suja e com restos de tinta para iniciarmos a obra de arte. Todos os estudos e todas as estatísticas atuais que se referem à aposentadoria se propõem a alardear um futuro de dificuldades e de colapso no sistema previdenciário. Confira estes números. Em 2013, a expectativa de vida dos brasileiros chegou a 74,6 anos, com projeções feitas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicando que este número vai chegar a 78,6 em 2030 e 81,2 em 2060. As pessoas com mais de 65 anos correspondiam em 2013 a 7,4% da população e as estimativas, também do IBGE, indicam que em 2030 serão 11,7% e em 2060 26,7%. Ou seja, a população aposentada, entre aspas, está cada vez aumentando. O que é boa notícia para a medicina não se traduz em uma comemoração para a economia. A população vem envelhecendo na medida em que cai o número de filhos por família. Mais gente para desfrutar, menos gente para contribuir. São mais pessoas esperando depender de um sistema previdenciário que não funciona bem, já para os aposentados de hoje. Em 2013, no Brasil, 46 dependentes para cada... Em 2013, havia no Brasil 46 dependentes, jovens e aposentados sem trabalhar, para cada 100 pessoas ativas. Essa relação é chamada de taxa de dependência, que no caso do Brasil, está em 46%. Segundo a estimativa do Banco de Investimento JP Morgan, essa taxa cairá para 43% em 2022, no caso hoje.
E então começará a se elevar até que em 2041 o número de dependentes supere o de pessoas ativas, com a taxa de dependência passando dos 50%. No mundo, a média de taxa de dependência de todos os países em 2013 era de 63,3%. A hora de fazer algo é agora. Estamos vivendo no Brasil o período histórico chamado, em economês, de bônus demográfico. À medida que a população fica em média menos jovem, o número de pessoas que trabalham supera o número de inativos. Essa fase marca o período em que o país deixou de ter uma população predominantemente jovem e inativa para ter uma maior parte de seus habitantes trabalhando, antes de a população passar a ser predominantemente idosa e inativa, como aconteceu em muitos países hoje desenvolvidos. Essa inversão acontece em razão da diminuição do número de filhos por família e do aumento da expectativa de vida. As famílias têm cada vez menos filhos, mas estes vivem mais do que os seus pais e avós. Economistas de todas as linhas filosóficas estão fazendo o seguinte alerta. Nessa fase, que costuma acontecer apenas uma vez na história de qualquer país, deveríamos estar acumulando poupança em ritmo acelerado e investindo fortemente em infraestrutura para garantir que as próximas gerações não sofram com restrições na renda e na qualidade de vida. Pare e reflita por alguns segundos. Você acredita que o que está sendo feito no Brasil é suficiente para o bem-estar das futuras gerações? O prazo para aproveitarmos o bônus demográfico vai até 2041, mas até lá teríamos que aprender a poupar e planejar com visão de longo prazo. Se não fizermos isso, em 500 anos de história, quais as chances de conseguirmos virar o jogo ao nosso favor? Segundo medição apurada pelo Bacen, Banco Central do Brasil, o PIB per capita do Brasil evoluiu de $2.800 em 2002 para $10.350 em 2013. O PIB per capita é calculado dividindo-se toda a riqueza gerada no país pelo número de habitantes. Mesmo sendo um país, o Brasil, caracterizado pela desigualdade social e de renda, podemos deduzir que, pelo indicador citado anteriormente, que, em média, cada brasileiro ficou 4 vezes mais rico em 10 anos, com a conta feita já em moeda forte, os dólares americanos, é isso. Em outras palavras, mesmo que a renda familiar não tenha acompanhado essa evolução, os brasileiros estão consumindo mais. Em muitos casos, com o questionável subsídio que o governo dá ao usar a arrecadação dos mais ricos para prover benefícios ao mais pobre. Analisando no momento presente, ou como se diz na economia, no curto prazo, essa notícia é muito boa. Mas, pensando nos anos que vêm pela frente, ou no longo prazo, estamos rascunhando hoje os planos de uma frustração generalizada para os últimos anos de vida de nossa população. Antes, a maioria das pessoas consumia pouco e contava tranquilamente com uma baixa renda da Previdência Pública para manter o seu simplório estilo de vida até seus últimos dias. Mas, ao aprender a consumir mais e melhor, estamos criando para o futuro uma conta alta e impossível de ser paga pelo atual modelo. Nesse contexto, inevitavelmente, iremos sofrer para abrir mão de um estilo de vida que conquistamos e que não cuidamos para que fosse sustentável. Mais sofrimento e depressão induzem a mais problemas de saúde e o que acaba por encarecer nossos já previsíveis gastos com saúde. Inclusive, são gastos altos. Será que podemos comemorar os anos a mais de vida que o conhecimento e a medicina estão nos trazendo? A ilusão dos números. Digamos que você se conscientizou há alguns anos dos riscos criados pela estatística que descrevi até agora.
Ciente de que vai viver mais e depender de uma renda maior, você está poupando mais intensamente do que todos os seus conhecidos? Você contratou um plano de previdência privada, está comprando pequenos imóveis além da casa que vem pagando e ainda faz algumas reservas de emergência para não ter que dilapidar seus investimentos para o futuro. Mesmo com todo esse cuidado, você pode ser surpreendido pela renda insuficiente que uma aposentadoria confortável, caso esteja se esquecendo dos perigosos efeitos de inflação em seus planos. Em geral, são cometidos dois tipos de erro em relação à corrosão que a inflação causa em seu patrimônio. O primeiro deles: metas objetivas, mas sem a devida correção. Meu objetivo é de me aposentar com um patrimônio de 2 milhões e espero conseguir isso dentro de 10 anos. Essa reflexão é muito comum entre aqueles que afirmam que estão zelando pelo próprio futuro e induz uma pessoa a uma perigosa armadilha. De nada adianta estabelecer como meta certo patrimônio se, durante o tempo em que ele for construído, seu poder de compra cair consideravelmente. A prática correta inclui as seguintes iniciativas: estabelecer um valor de referência no início do plano de formação de poupança. Descontar nas contas feitas para projetar os valores acumulados ou a parcela a poupar cada mês o efeito inflacionário dos rendimentos obtidos nas aplicações. De tempos em tempos, atualizar pela inflação acumulada o valor a ser poupado regularmente e também a meta de valores a serem alcançados. O ideal é que essa atualização aconteça pelo menos a cada 6 meses. Avaliar periodicamente se o indicador de inflação utilizado para as correções, como o IPCA ou o IGPM, realmente reflete o aumento de seu custo de vida. Não raro, esses indicadores são manipulados pelo governo para alcançar metas que podem ser questionadas pela opinião pública. Uma maneira um pouco menos trabalhosa de realizar projeções mais consistentes é fazê-las em moeda forte, como o dólar americano, por exemplo. Porém, deve-se levar em consideração o trabalho de atualizar o câmbio em todos os controles de seus investimentos e também não se pode desprezar o efeito inflacionário também na moeda forte. Apesar de menor, ele existe. Segunda coisa, que é o segundo erro aqui: percepção de ganho patrimonial sem apurar ganho real. Nossa, fiz um ótimo negócio ao comprar um imóvel há 5 anos, já que hoje ele vale o dobro. Gosto de comprar imóveis na planta, já que a valorização de cerca de 25% é praticamente certa durante 2 anos de construção. Poucos investimentos criam uma sensação de enriquecimento tão falsa quanto os imóveis. Como os movimentos são bem mais lentos no mercado de imóveis do que nos mercados financeiros, as pessoas se habituaram a esperar alguns anos para avaliar se esse tipo de investimento é rentável ou não. Mas na prática, quase totalidade dos investidores se recusa a reconhecer seus erros e pontos fracos e costuma superestimar os ganhos. A inflação é o maior vilão dessa história. Se seu imóvel se valorizou 100% no período, e a inflação do período também foi, digamos que, 30,82%, a valorização real do seu imóvel foi de apenas 52,88%. Praticamente metade do que os números brutos mostram. A conta feita envolve um simples raciocínio de conhecida regra de 3. Se hoje eu pago o preço de 130,82 centavos para comprar o que há 5 anos atrás custava R$100, então R$200, que é o dobro de R$100 de hoje, equivalem a que valor de 5 anos atrás? Faz aí na mão. De um lado você coloca R$130, ao lado direito você coloca R$100. Embaixo do 130 você vai colocar R$200 e ao lado direito, que é embaixo dos R$100,
você coloca X. Isso é uma regra de 3. Achando o X, ou seja, R$200 hoje, são equivalentes a R$152,82 de 5 anos atrás. Parece pouca diferença. Perceba que a conta acima mostra que em apenas 5 anos o seu ganho real pode ser apenas metade do que foi mostrado pelos números. Imagine esse efeito ao longo de 20 ou 30 anos de poupança. É absurdo. Além da armadilha da inflação, é comum que investidor de longo prazo esqueça também os gastos que teve nas negociações de seus investimentos, como corretagens, comissões, pequenas reformas e ajustes, tributos e condomínio no caso de imóveis vagos. Além do tempo consumido para resolver questões burocráticas. Sim, seu tempo também tem valor. Em geral, compara-se o preço de tabela de aquisição, que não inclui custos, com o preço de venda, ou valor de mercado atual, o que também não inclui custos. No caso de estimativa de valorização durante a construção, além dos custos que citei, não é costume levar em consideração atrasos na entrega da obra. 25% dos ganhos em 2 anos é bem diferente de 25% de ganhos em 3 anos. O que vale para imóveis também vale para outros investimentos, como propostas de longo prazo, como planos de previdência privada, saldos em fundos de garantia por tempo de serviço e fundos imobiliários. Se você ignorar os efeitos da inflação e dos custos para investir e manter ativos, pode ter uma sensação de enriquecimento ilusória. Lembre-se, por causa da inflação, mais cedo ou mais tarde, todos seremos milionários. Resta saber se, com 1 milhão no futuro, você será capaz de comprar uma casa ou apenas uma cesta básica. Parte do problema está em nossa maneira de pensar. Não bastassem o cenário econômico desfavorável para a aposentadoria e as armadilhas da inflação, temos que entender também outra ameaça considerável aos seus planos de aposentadoria: você mesmo. Segundo o indicador Serasa Experian de Educação Financeira, em 2013, 48% dos brasileiros não faziam nenhum tipo de investimento para sua aposentadoria. De acordo com os mesmos estudos, para 42% dos brasileiros que a contribuição do INSS é o único tipo de investimento feito para a aposentadoria. 5% investem em um plano de previdência privada para complementar a renda futura do INSS. E 2% dos entrevistados contribuem somente para a previdência privada e não para o INSS. Esforço feito pela maioria das pessoas para a sua aposentadoria já seria suficiente, mesmo se o cenário não fosse tão ruim. Todos convivemos com avós, pais ou tios que sofrem algum tipo de privação. Somos alertados diariamente pela mídia sobre o rombo do INSS. Temos consciência de que aposentar-se está cada vez mais sofrido e, mesmo assim, pouco fazemos para mudar a situação. As justificativas passam por argumentos do tipo: já tentei poupar, mas sempre acontece algum imprevisto. Ou, usaram meus dados indevidamente, agora estou com o nome negativado, preciso resolver isso antes de poupar. Como reservar para o futuro se meu dinheiro mal dá para o presente? Ou, sei que estou falhando no meu planejamento, mas todo mundo com quem comento sobre o assunto está pior que eu. Ou, hoje estou preocupado em dar conta das pressões do presente, mas sei que em breve vou parar para pensar nisso, talvez na próxima segunda-feira. São desculpas e mais desculpas que criam uma atitude de procrastinação ou indiferença extremamente perigosa. Na prática, não estamos habituados em fazer planos. Em primeiro lugar, porque não fomos educados para isso nem em casa nem na escola. Em segundo, porque o maior planejamento de todos está conduzido. Em segundo, porque o maior planejamento que todos fazem na vida está conduzindo o rebanho para a beira do precipício. O estudante faz planos para trabalhar. Quando inicia a carreira,
faz outros 2 tipos de plano, para subir na carreira o mais rapidamente possível e para se aposentar em uma idade predeterminada, mas que seja a menor possível. Todos os demais planos na vida são vistos como secundários: casar, ter filhos, realizar sonhos, etc. Uma pesquisa feita em todo o mundo pelo banco HSBC apontou que os brasileiros gostariam de se aposentar aos 46 anos. Enquanto isso, em outros 14 países também estudados pelo HSBC, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e França, a média declarada foi de 58 anos. Ainda segundo a pesquisa do HSBC, 25% dos entrevistados brasileiros não sabem qual será sua principal fonte de renda na aposentadoria. No mínimo, a constatação é incompatível com o sonho de se aposentar precocemente. Com o passar do tempo, o plano de se aposentar cedo se mostra inviável e aos 65 anos aparecem como uma espécie de data limite, até a qual devemos fazer os sacrifícios necessários e então parar tudo, definitivamente. Ao longo dos anos, vamos reforçando essa ideia e refutando qualquer outra que ameace esse plano específico de se aposentar aos 65 anos. Educamos-nos para crescer na carreira até os 45. Investimos em nossa rede de relacionamentos por mais alguns anos. Trabalhamos sobrecarregados dos últimos 10 anos antes da aposentadoria, para então alcançarmos nosso grande objetivo e nos arrependermos de não termos estudado mais, desfrutado mais, criado oportunidades diferentes na carreira ou ousado mais nos primeiros anos. Quase todos seguem a mesma receita, que todos colhem o mesmo resultado: frustração. Nossa sociedade nos ensinou a fazer planos para o trabalho, mas não para viver bem posteriormente. Não faltam relatos de pessoas que decidiram dar um novo rumo na sua vida, mas que apenas aumentaram sua frustração em razão da falta de preparo. Veja o caso a seguir adaptado em um e-mail recentemente que recebi. Aposentei-me como gerente de uma grande empresa distribuidora de energia e fui convidado pela diretoria da companhia a montar uma empresa prestadora de serviços na área de corte e religação em ruas, que eu sabia contava com alto índice de queixa trabalhista na justiça. Eu e mais 2 amigos, também ex-funcionários da distribuidora de energia, investimos o valor que recebemos da rescisão trabalhista para montar a empresa. O crescimento foi espantoso. Durante 3 anos, chegamos a 400 empregados. A certa altura, a distribuidora de energia começou a cortar os excessos dos contratos e num determinado dia nos vimos totalmente quebrados. A empresa e nós 3 pessoalmente. Depois ficamos sabendo que essa é uma prática comum dentro da distribuidora. Ela já quebrou pelo menos 10 outras empresas e seus sócios da mesma maneira. Todos eram executivos entre seus 60 e 65 anos que achavam que poderiam continuar fazendo o que já sabiam fazer. Todos nós nos demos muito mal. Ingenuidade do empreendedor, crueldade da empresa para a qual trabalhou, mais uma vítima da conhecida lei de Gerson. O relato acima é apenas um exemplo das consequências de não nos prepararmos de maneira adequada para uma fase da vida em que, certamente, desejaremos fazer algo para transformar o mundo e gerar renda e perseguir objetivos grandiosos. Afinal, é isso que nos mantém desejosos de viver. Mas a falta de planos específicos, como estudar o mercado em que se pretende abrir um negócio, no caso anterior, a provável ansiedade para iniciar um empreendimento e obter renda e a ausência de preocupação com esse tema enquanto estava na ativa, jogaram esse aposentado em uma armadilha. Agora, ele é mais um idoso que depende dos baixos ganhos da previdência pública e da família. Você está preparado? Não importa qual seja a sua atitude, os planos para o que você fará quando atingir a idade em que a maioria estiver aposentada, deveria ter feito parte das suas reflexões desde o momento em que você escolheu sua profissão. Mas nosso modelo educacional não provoca reflexões de longo prazo. Algumas pessoas até realizam parcialmente esse tipo de planejamento quando optam
por um concurso público ou decidem seguir carreira esportiva. Sem dúvida, um atleta tem consciência de que não poderá se dar ao luxo de descansar quando se aposentar do esporte aos 35 ou 40 anos. Mas independente da carreira e dos caminhos que você escolheu, é provável que esteja sendo otimista demais ao contar com uma forcinha do acaso para as coisas não acontecerem em sua vida como acontecem para mais de 95% das pessoas. As perguntas a seguir foram elaboradas para pessoas de quaisquer idade e situação financeira e vão avaliar até que ponto você está preparado para esta fase que se convencionou chamar de aposentadoria. Reflita cuidadosamente antes de dar suas respostas. Então, vamos lá, vou fazer as perguntas e você vai responder sim ou não. Pergunta número 1. Ao pensar sobre sua aposentadoria, você se sente confiante e não desconfortável? Pergunta número 2. Você possui um controle detalhado de suas finanças atuais? Pergunta número 3. Mesmo já sendo aposentado, você poupa regularmente para sua renda? Vou refazer essa pergunta. Pergunta número 3. Mesmo que já seja aposentado, você poupa regularmente parte de sua renda? Agora a pergunta número 4. O patrimônio ideal, entre aspas, PI, para você agora equivale a 10% do gasto anual da família vezes a sua idade? Seu patrimônio, que são seus bens e investimentos, é igual ou superior? Você contribui para o INSS? Pergunta número 6. Você ainda vai receber algum valor por meio de herança? Pergunta número 7. Se necessário, você se sente em condições de prolongar seus planos de trabalho? Você dedica um tempo regularmente para estudar algum tipo de investimento? Você já elaborou, essa é a pergunta número 9. Você já elaborou, mesmo que mentalmente, planos detalhados para ter um negócio próprio? 10. Você possui habilidades que lhe permitam obter renda de outra maneira que não seja através do trabalho típico desempenhado em sua carreira? 11. Você discute seus planos de aposentadoria com seu parceiro ou sua parceira? 12. Você cultiva amizades e relacionamentos fora de sua rede de contatos profissional? 13. A rotina de família é tão ou mais confortável e agradável do que a rotina de trabalho? 14. Independentemente do custo financeiro, seu plano de saúde atual poderá ser mantido se você deixar de trabalhar? 15. Você tem planos claros e objetivos para a vida que deseja levar quando parar de trabalhar? Para sua autoavaliação, some o número de respostas afirmativas e, se você teve 5 respostas afirmativas, a aposentadoria não é ainda sequer um conceito viável em seus planos. Quanto mais a ideia de liberdade. Você está completamente amarrado ao trabalho para se manter por muitos anos, o que é uma ameaça ao seu bem-estar. Se seu resultado está entre 6 e 10 respostas afirmativas, seu caminho para a aposentadoria segue o padrão de planejamento que a maioria das pessoas aplica na própria vida. É insuficiente para um futuro tranquilo. Com resultados entre 11 e 13, você já pode ser considerado acima da média em termos de planejamento para uma fase com maior liberdade e tranquilidade, mas ainda com potencial para restrições e imprevistos típicos de uma vida limitada por uma renda inferior à desejada. Se você tiver resultado igual ou maior do que 14 respostas afirmativas, seu caso é incomum e você já deve ter percebido isso, pois está no caminho certo e deve se sentir sozinho quando
Compare os seus cuidados aos dos seus amigos e familiares. Aproveite a leitura para reunir argumentos e compartilhá-los com as pessoas com as quais você espera passar os seus anos mais à frente. Ao refletir sobre cada pergunta, você provavelmente se deu conta de que a solução do problema não se limita à acumulação de patrimônio. Há outras questões a se tratarem no aspecto emocional e na preparação para empreender e investir com segurança e bons resultados. Mas, por enquanto, iremos nos ater a criar a estrutura financeira adequada para o período da vida em que você busca ter maior liberdade. No próximo capítulo, discutirei as soluções que têm sido adotadas como forma de planejamento para os anos futuros e explicarei por que muitas dessas soluções não são suficientes para garantir os efeitos desejados. Se você curtiu essa leitura e entendeu, se você não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente, escuta novamente. Deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber quando a gente publicar novos vídeos. Abraço!